Vamos lá, então. Só lembrando que o que a gente falou no mês passado, né? A gente falou que a gente falava muito isso, né? Que o fato é que o Brasil não é uma ilha, a gente falava muito do que tinha, o que tinha que acontecer aqui no Brasil, quanto de processo de desinflação, o lado fiscal, mas que o mundo era muito importante para definir a direção dos preços dos ativos, né? O que a gente faz aqui em casa é importante para definir o grau de descolamento dos ativos brasileiros com relação aos ativos lá fora, né? Então, o quanto a gente descola ou cola no Brasil do mundo vai depender do que a gente faz dentro de casa, né? E como diria o ex-ministro Roberto Campos, né, o avô do presidente do Banco Central, infelizmente o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade, né? E o que aconteceu no mundo aqui nos últimos 2 meses foi exatamente isso, né? A gente não fez o dever de casa e a gente descolou para o mal, né? A gente decouple para o mal. A gente perdeu um baita rally dos ativos globais e para um observador aqui distante, né? Um observador desavisado, isso pode maquiar a piora que a gente teve aqui, né? Então, se olhar um pouco do que aconteceu nas bolsas globais e nas moedas, e olhando aqui, esse aqui é o fechamento do mês, tá? Então, não pega esses últimos 15 dias aqui de dezembro, se não pegar o fechamento de novembro, o Ibovespa 110, 112, e o dólar, né, o câmbio aqui é 5,20, e olhar o que aconteceu aqui nas bolsas emergentes, subiram mais ou menos 10%, e em média aqui as moedas globais se valorizaram 5%, e você vê o destaque aqui para a moeda brasileira e a bolsa brasileira ficando para trás. Então, pegando um fechamento aqui do mês, e pegando uma média aqui do mês, era para o real ter se valorizado em termos de, sei lá, 5%, e a Bolsa Brasileira se valorizado 10%, né? Se fechou 112, era para estar, sei lá, 120, 125 mil pontos o Ibovespa, e o real era para estar mais perto de 5. Então, se olhar o câmbio e achar que o câmbio, por ter ficado estável aí no 5,20, 5,20 e pouco, achar que o Brasil não piorou, sim, pode levar a algumas conclusões enganosas e erradas, né? E por que esse descolamento aconteceu? Principalmente, gente, por causa das incertezas fiscais, né? Então, seguindo um pouco essa cadeia lógica, constantes mudanças de regra, falta de coordenação, falta de previsibilidade da política fiscal e até um pouco de irracionalidade, né? A gente pode dizer assim, nas determinações das políticas econômicas, levando a uma dificuldade maior em determinar as variáveis macroeconômicas. Difícil a gente determinar variável macro nesse ambiente bastante volátil e incerto. Leva a maior volatilidade de preços ativos, vê que está acontecendo a curva de juros, câmbio e bolsa, uma volatilidade gigantesca, né? E, consequentemente, os investidores exigem um prêmio maior, né? E um retorno maior. Um estrangeiro vai entrar no Brasil, ele não sabe qual taxa, ele entra a 5,20, mas ele não sabe qual câmbio que ele vai sair, né? Então, ele cobra um prêmio maior, né? E só contextualizando aqui o que a gente tinha antes de começar essa bagunça toda, né? A gente tinha um Banco Central que elevou a taxa de juros 12 vezes consecutivas, e esse aqui era um pouco a fotografia em agosto, né, da situação do Banco Central, que ele tinha antes disso tudo, foi quando ele começou a manter a taxa de juros, então já existia um risco fiscal, mas a variável mais importante para a definição ali de política monetária era o processo de desinflação, né? Então, qual era a velocidade desse processo de desinflação, que ia definir um pouco do afrouxamento monetário do Banco Central. Então, assim, o mercado já precificava um pouco desse afrouxamento monetário, fechando aqui o 2023 com taxa de juros perto de 10,5, 11, e 2024 perto de 9. A gente precificava até um pouco mais baixo, né? Então, assim, qual era o guidance anterior do Banco Central? Gente, tem um processo de desinflação acontecendo à frente, que pode permitir a gente cair juros, né? Eu vou deixar os juros parado por algum tempo, e se a coisa evoluir bem, eu caio ali na frente, a velocidade da queda vai depender do processo de desinflação.
E qual era a nossa estratégia aqui do lado da gestão, com relação ao lado fiscal? Vamos esperar as definições, né? A gente fala muito aqui que gestão de portfólio é sempre condicionada aos checkpoints, então a gente vê o que está acontecendo de maneira mais concreta e toma as decisões. A gente estava esperando qual seriam as decisões do novo arcabouço, então naquela época lá, a gente deixava aqui a ver, né, o que ia ser definido, mas para a gente era muito claro, né? E no último comitê aqui Brasil, a gente deixou muito claro qual era o caminho que a gente acreditava que seria o caminho mais correto que deveria ser tomado pelo governo, né? Era, obviamente, uma reancoragem mínima, né? Eu falei aqui, não precisa nem tirar, nem precisa nem gabaritar o fiscal com uma nota 5. Eu acho que o Brasil já estava encaminhado ali para um processo de desinflação que já estava em andamento, né? Então, olhando aqui o que tinha sido feito no passado, o processo de desinflação já estava acontecendo, né? A bola estava quicando na pequena área. O bêbado já estava cambaleando ali, era só conduzir um pouquinho, empurrãozinho dele ali para ele voltar para casa, mas infelizmente o bêbado voltou para o bar, né? Então, o que aconteceu depois aqui? A gente botava essa árvore aqui binomial, né? A gente tinha aqui alguns os checkpoints aqui, qual era o ministro da Fazenda, ia ser um perfil técnico, com disciplina fiscal, ou seria um político ou desenvolvimentista, e aí a gente ia seguindo aqui as nossas árvores aqui. Como eu falei, eu falo também que e o Brasil sendo Brasil, né? O Brasil não é o branco, não é o preto, né? O Brasil é um cinza. Só que dessa vez o cinza está sendo um cinza escuro, né? A gente está indo para uma parte de baixo aqui dessa árvore, que é um perfil político, né? Uma equipe aqui bem mais cinza aqui, um perfil técnico, mas também tem umas misturas aqui. Mas o fato que a gente infelizmente, né, o bêbado voltando para o bar, a gente já começa a ter uma excepcionalização do teto, se concretiza, né, o risco que a gente existia de aumento do gasto público no ano que vem. A gente ainda não sabe qual o tipo de arcabouço que vai vir proposta, né? Na PEC de transição tem um limite ali de agosto para definir qual vai ser a proposta que vai vir por aí, mas claramente o processo de desinflação que estava acontecendo foi abortado e a gente já vê alguma piora nas expectativas de inflação. Então, assim, qual vai ser a necessidade de aperto ou não vai depender muito daqui para frente, né? E qual o tamanho desse problema, né? Agora a gente já pode quantificar um pouco do tamanho desse problema, e até um estudo aqui do time do Genta, que a gente já começa a fazer um pouco de conta em cima de coisas mais concretas, né? A gente tinha muito boato ali, mas o fato é que quando a gente começa a desenhar um pouco da trajetória com todas essas incertezas, a gente vê um risco de sustentabilidade, né? E grandes dúvidas com relação a juros neutros, expectativas de déficit para os próximos anos, crescimento menor. Se antes existia um risco, esse risco está se materializando, né? E a gente começa a fazer exercícios aqui mais reais. Sem dúvida, o que a gente tem hoje leva a juros mais altos, crescimento mais baixo, e dependendo dessa combinação aqui, a gente pode ir para uma trajetória bastante preocupante da relação dívida PIB, né? Qual é a conclusão disso aqui para juros, gente? Que é extremamente importante. Se antes a gente tinha uma trajetória de desinflação e quase que contratado aqui um processo de afrouxamento monetário, esse processo de desinflação foi abortado, como eu já falei. A gente já vê uma expectativa de elevação, a elevação das expectativas de inflação. Se olhar o Focus já começa a ter alguns bips para cima. Acho que muito provavelmente isso aqui, esse processo de elevação de expectativa de juros deve continuar aí para frente, né? Ficou claro que houve uma alteração aqui na pauta fiscal. Existe uma sinalização de mais gastos para 2023, pontos de interrogação aí para 2024, 2025 e 2026, e a Selic vai ficar alta por mais tempo, né? Se vai cair,
de novo, ponto de interrogação. Vocês estão percebendo que tem muito ponto de interrogação aqui nessa apresentação, né? Mas o fato é o seguinte, que se antes a gente tinha essa queda, hoje, cara, pelo menos é Selic high for longer. Né? E o Banco Central foi muito claro, e depois a gente vai falar aqui, o Genta vai falar mais aqui com a gente, e o Banco Central está deixando muito claro que ele não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste, tem que esperar qual vai ser as definições ali mais para frente, né, com relação ao arcabouço fiscal, e como que isso vai afetar a inflação. Né? Tem alguns canais, canal de demanda, canal de juros neutro mais alto, taxa de câmbio, expectativas de inflação futura, mas o fato é o seguinte, que através de todos esses canais aqui de como mais gasto afeta a inflação, tudo isso aqui está sendo na mesma direção, de mais inflação. Tudo isso aqui tem efeito inflacionista. Né? Se a gente vai fazer algumas simulações, mais gasto, 1,5, 2 pontos percentuais de gasto do governo, vai impactar o quê? Em 0,50, a expectativa de inflação para 2023, e seguindo uma regrinha de bolso aqui, cada 1 ponto a mais de inflação os juros deveriam afetar em 3 pontos percentuais, sei lá, de 1 para 3, e se afeta em 0,50 a expectativa de inflação, vai ter que aumentar Selic em 1,5 ponto, que coincidentemente foi mais ou menos o que subiu a curva de juros. Né? Se olhar, a curva de juros subiu mais ou menos 150 bases, que é mais ou menos um pouquinho essa regrinha de 3, que é um pouquinho da expectativa de aumento. E quando a gente fala de aumento, na verdade, se a gente tinha uma queda, né, expectativa de queda, agora a gente não tem mais queda, né, de corte. Então, todos os cortes foram retirados, já tem aumento, alguma coisa aqui. O fato é que, olhando para frente, pode ainda piorar? Pode. Tá? Então, acho que o mercado fez um primeiro ajuste, né, para 2023, mais gasto, tirou os cortes de juros que tinha para frente, mas a gente continua aqui seguindo os nossos checkpoints. Né? A gente está nessa estrada aqui, meio no zigue-zague, quase escorregando, só que todos os nossos checkpoints estão se concretizando para o lado negativo. Tá? O próximo checkpoint é o arcabouço fiscal, e isso vai ser determinante para aquela trajetória ali que o time do Genta fez, que é o seguinte, né? Se a gente tiver uma propagação desse déficit para os próximos anos, porque teve um aumento de déficit fiscal para o ano seguinte, se vai ser de 1,5 ponto ou 2 pontos, o déficit do ano que vem vai depender muito da questão de ajuste que vai ter que ser feito, né? Se vai ter aumento da carga tributária, se não vai ter, a gente vai falar um pouco mais aqui no Q&A, mas se tiver uma propagação desse déficit, a gente também vai ter propagação da expectativa de inflação, de elevação da inflação. E aí a gente tem uma trajetória aqui bastante preocupante e insustentável. Né? Parece que o mercado ainda está esperando para ver o que vai acontecer dessas definições, mas o fato é que a má notícia veio muito rápido, né, de aumento de gasto. Eu brinco aqui que a má notícia veio pelo WhatsApp, e a boa notícia é que, se vier, né, vai vir muito lenta ao longo dos próximos meses. A má notícia vai vir por correio, né, e aquele correio lento, né, que provavelmente não vai ser privatizado mais, né, e vai demorar. Então, a gente vai passar por um período aqui, algumas semanas e meses de bastante incerteza pelo lado fiscal ainda, para ver a possibilidade de uma reancoragem mais ali na frente, mas eu já encerro aqui para a gente entrar na parte boa, que é o Q&A, eu termino por aqui.